Salve tropa, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Gustavo Biguetti e hoje vou mostrar para vocês 5 mãos que eu joguei esse mês. E essas mãos elas têm algo em comum. Todas elas a gente puxa o pote simplesmente porque a história que os vilões nos contaram não fazia sentido algum. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, bora para as mãos. Primeira mão é um 9-8 off. Essa mão aconteceu dia 11 de novembro. A ação chega em gap para mim. É um torneio KO, mas não está aparecendo nos bounds aqui. A ação chega em gap até mim e eu tenho a decisão a ser tomada. Isso do raise, se eu limpo, se eu foldo, se eu chovo. E eu decido jogar de limp aqui. Eu acho que é uma mão que performa bem limpando e a gente pode dar call ou foldar, dependendo da size que o vilão fizer. E o vilão começa por uma size polar, o que representa um range com o topo, né? Com as As, Rei Rei, Vala Vala, por exemplo, um As e Rei Off. E ao mesmo tempo, esse range também tem cartas ruins, cartas trash que a gente fala, como por exemplo um 9-2 off, Rei 2 off, Dama 2, Dama 3, Dama 4, Vala 2, Vala 3, Vala 4, 7-2 off, um 6-2, 6-3 off, por exemplo. Dá para você colocar os combos que você quiser aí de Trash Hands. E decido jogar de call porque acho que essa mão versus esse range que eu acabei de falar, ela performa super bem, né? Versus o topo a gente vai estar sendo nada, porém versus as trash hands a gente performa muito bem. Então, num, num cenário geral, essa mão ainda performa super bem. Bom, joguei de call e o board vem 10-9-2, dois tons. E aqui começa uma história a ser contada pelo vilão. E eu decido jogar de check aqui. Eu acredito que eu possa liderar nesse board. Porém, um combo como esse não faz sentido algum, né? Eu tenho um segundo par com Kicker 8. Acho que não faz sentido algum aqui. Eu muitas vezes vou estar alto me valor betando. Então, decido jogar de check. E o vilão vem de size baixa. Bom, aqui eu sei de algumas coisas, né, sobre a população, e eu sei que a população oversebeta essa size de 1/3, né, num bordo como esse, que deveria ter muita size média para alta e check. Bom, decido jogar de call e manter esse range inteiro dele, até porque muitas vezes boa parte do range aqui vai ser de mãos lixo, que a gente está ganhando. Então, decido jogar de call somente. E o As é o turn. Esse As é muito bom para o range dele. E por ser uma carta muito boa para o range, ele deveria continuar com muita frequência, né? E a size que ele deveria continuar deveria ser baixa, justamente porque ele vai continuar com muita frequência. Então vocês podem ver que toda vez que uma carta dá muita vantagem de range para alguém, essa pessoa ela pode betar 100% das vezes com sizes baixas. Só que não é o que acontece aqui. Ele decide para uma size alta, o que já tira boa parte dos combos de valor que ele teria, como por exemplo um Rei Rei, Dama Dama, Vala Vala, Rei 10, Dama 10, Vala 10, que mais? Enfim, só essas mãos de valor já dizem que ele não deveria ser betar essa size alta, né? Todas essas mãos que eu falei deveriam continuar betando, porém com uma size baixa, né? E aqui eu já estou decidido a pagar river praticamente em qualquer river, a não ser que seja um river complete flush ou uma dobra, como um 10 ou 9 não são bons para mim. Não, 9 é excelente, né? Mas
o 10, ou o As, ou o Complete Flush não são bons para mim. Tirando isso, daria call praticamente em qualquer river. E foi o que aconteceu. O river veio um 7, decido jogar de call, bluff catcher, e temos ali um 5 e 3 suited. Bora para a segunda mão, que é um As e o 8 suited. Aconteceu no mesmo dia que aconteceu o 9 e 8 off que eu acabei de mostrar para vocês. Esse torneio é o Bounty 44, early game total. E aqui vocês vão ver que eu overfletei um As de 8 suited, o que é excelente em um torneio KO, no qual, se a gente eliminar qualquer um dos vilões aqui, a gente ganha um prêmio pela cabeça deles. Então, é excelente a gente overfletar quando a gente está maior que os vilões. Vocês podem ver que a gente está maior que todos os vilões da mesa. E o bordo é 986. Bom, esse bordo é péssimo para o Open Razer aqui, justamente porque ele não tem tantas cartas que conectam aqui, né? O range do TG ele vai estar muito lá em cima ali nos Ases Suited, Reis Suited, Valete Suited, e conecta um pouco com esse bordo. Tirando o 66, 99 e 88, né? Que eu também tenho. E além disso, eu tenho muitas equities como Vala 10, Dama 10, 7-7, Asi 10, enfim, vários combos ali que conectam muito com esse board. Bom, o vilão checa e aqui a gente tem uma decisão, né? Se a gente beta versus message ou checa. E eu acredito que esse combo meu nesse board faça muito sentido betar. Além disso, eu gosto muito do Bet versus Message para não demonstrar fraqueza no leque de mãos que eu estou fletando aqui. Então, decido por uma aposta baixa, o que faz com que extraia ainda de muitos combos, como 7x, seja Asi 7, Rei 7, Asi 10, Vala 10, Dama Vala, Dama 10, que outros combos que defendem aqui um 7-7, um Asi 6, por exemplo. Então, acho que a gente tem que betar aqui. E o turn é uma dama, o que não é tão boa pro nosso range, justamente porque o vilão vai floatar. O que é floatar? É você defender flop, pagar flop e ver um turn ali. A gente chama de floatar. Ele vai ter dama vala, dama 10, vala 10, por exemplo. As e dama com backdoor, né, de paus ou de espada ou de ouro. Então, não vejo sentido betar a minha mão aqui, justamente porque eu estou betando, eu estou jogando essa mão por valor. Então, decido jogar de check e o river é um 2 e o vilão sai apostando uma size muito alta, overpot, que representa basicamente trincas, seguida e dois pares. Então, vamos ver os combos aqui que ele poderia ter. Ele poderia ter esse vala 10? Poderia, e ele betaria essa size. Trincas. Acredito que o 6-6, o 9-9 e o 8-8 e o dama-dama dariam um check raise flop. Então eu já descarto todas essas possibilidades. Dois pares. Dama 9 ele poderia ter. E Dama 8, acho que muitas vezes ele não abre o Dama 8 de uma posição tão inicial aqui. Então sobra pouquíssimos combos de valor para poucos combos de blefe também, mas acredito que tenha mais combos de blefe do que de valor. Vamos ver os combos de blefe aqui. Seriam combos de 7x, como por exemplo, As 7, Rei 7. Vala 7 acredito que ele não abra. E combos de 10x, né? Como Rei 10, Asi 10, Rei Vala, por exemplo, ele pode floatar flop. Um 7-7 da vida, um 5-5 da vida. Então, acredito que aqui a gente tem um call. E apliquei esse call.
Muito importante também, essa mão unbloca todos os combos de blefe que eu acabei de falar para vocês. Eu unbloco 7x, unbloco 10x, o que faz com que essa mão seja lucrativa dando bluff catcher, ok? Bora para a terceira mão, que é um Dama 2 Suited. Acho que essa mão foi a mais bem jogada das 5. Essa mão é da GG, um torneio de US$ 150, KO. O vilão do TG aqui é um vilão bom. Ele abre, o MP defende e a gente tem um claro call daqui do Big, né? No efetivo alto, eu cubro esse vilão, então tem que jogar muitas mãos com ele para tentar eliminar ele e ganhar o bounty que ele tem. E, pô, o Dama 2 faz um flush super alto, né? Eu acho que a gente tem que defender esse combo tranquilamente. O board é Vala 9-5 com flush draw. E o TG joga de check e o MP joga de check. A gente vai ao turn 8. Esse turn conecta tanto para cima quanto para baixo, né? O 6 e 7 segue para baixo, o Dama 10 segue para cima. E nós temos um flush draw super alto com a broca para cima. Então eu quero inflacionar muito meu pote aqui, até porque eu vou ter vários combos de valor aqui, como Vala 9, Vala 8, 6 e 7, Dama 10, trincas de 5, 9 e 8. Acho que o Vala Vala eu não teria. Então, como eu vou ter muitos combos de valor que betariam alto, justamente porque tem dois flush draws abertos também, a gente tem muito para extrair dos draws dele. A gente tem que inflacionar bastante o pote e eu decido por uma aposta de overbet de 150%, o TG da call e o MP fold. Bom, o river é um rei e aqui a gente tem uma decisão a ser tomada. Bom, eu quero inflacionar o pote o máximo que eu conseguir, de uma forma que eu extraia de alguns combos ou deixe uma pulga atrás da orelha do vilão para ele tentar errar ali, né? O poker é um jogo que você tem que tentar fazer com que os vilões errem o máximo possível e captar dinheiro em cima desses erros. Bom, e aqui o pot tem 28,7 blinds e temos 118 para trás. E acredito que a melhor forma de eu extrair nesse river seja checando. E foi o que eu fiz aqui. Decidi ir para check. E para nossa surpresa, ele veio de todas. Que delícia! Bom, aqui ficou muito fácil, né? A ideia minha inicial era dar check raise river, justamente porque o rei é muito bom para ele também, né? O TG ele tá cheio de reis abrindo, reis fortes como rei dama, rei vala, rei, as rei, ele pode ter as rei em ouro, pode ter trincas também, enfim. E ele tinha um as 10 off bloqueando o flush nuts, né, o flush em as e bloqueando o dama 10. Bora para a quarta mão, que é um as 9 suited. Essa mão eu acho que eu cometi um erro no flop. A gente vai ver aqui. Eu abro do seu hijack low jack. O true finale defende, maior que eu, inbound. E o big defende também. Bom, nesse board aqui eu acredito que eu deveria ter cebetado. Infelizmente eu não cebetei, mas eu corrigi no river. Bom, a gente joga de check, o true finale beta versus missed, o que eu já acho interessante, porque ele não deveria betar muitos ases que ele tem ali. Vamos supor que ele tem um as forte, né? As e rei ele tribeta. As e dama, muitas vezes ele tribeta para atolar comigo, justamente por ser bounty, né? E ele tá maior que eu. As e vala seria um combo que ele poderia se betar. As e 10, a teoria já começa a checar. As e 9 também, as e 8, as e 7, as e 6, as e 5. As e 4 ele pode ter também. As e 3, as e 2 são ases, porém a teoria checa muitas vezes. Então eu tiro um pouco do range, né? A não ser que
Ele pode estar errando também nesse cenário, né? O que seria bom para nós, ele estar betando um as fraco, por exemplo, porque a gente está ganhando. Bom, o Big da call, e aqui eu tenho uma decisão. Se eu dou call, se eu dou raise por valor, ou se eu dou raise por blefe. Eu acredito que esse As 9 não seja tão forte para a gente dar um raise por valor. Então eu decidi jogar de call aqui. O que é bem raro nesse spot, three-way, eu dar call. Geralmente eu jogo para raise ou para raise por valor ou raise por bluff. Bom, o turn é um rei e o big dá check. Eu decido checar também, justamente porque eu perdi a agressividade da mão, né? Vamos deixar o true final ali fazer o que ele está planejando. E ele decide jogar de check. Bom, o river é um 7. E aqui temos uma ação. Eu tenho um value bet claro. Porém, eu acredito que se eu, se eu der a win, eu acho que eu não extraio de muitas mãos, né? Eu acho que um As de 8 não me paga, win, As de 7 estou perdendo, As de 6 também não me paga, Rei Vala não me paga, Rei 10 não me paga. Então decido por uma aposta de 40%, esperando um call de As fraco, Rei 10, Rei Vala, Dama 10, Dama Vala. Só que o tour finale decide dar um raise aqui. E para mim esse raise não tem sentido. Por quê? Primeiro que os ases fortes que ele se beta flop continuam turn, né? E muitas vezes esses ases, se ticassem turn, também não dariam um raise river, como um ase 10, por exemplo. Eu acho que o ase 10 não me daria raise river. O rei dama, por exemplo, também continuaria turn. O vala 10 continuaria turn. Então, eu não vejo mãos aqui que eu esteja perdendo, tá? E aí eu apliquei o call e era um dama vala, o que eu acho que não faz muito sentido para o cenário. Parece ser um combo excelente para dar raise river, porém tem cenários corretos para você fazer isso. E esse não faz sentido algum, ok? Então, bora para a última mão aqui, que é um vala 10 suited do Big novamente. Aqui tem um fato super interessante, que esse vilão do TG, ele estava dando raises super aleatórios, river e turn, e eu já estava de olho nele, pronto para pegar. E aqui a gente pega ele. Bom, ele abre do TG, o cutoff da call, a gente dá call do Big. O bordo é Rei 10-9. E esse bordo é excelente para o range do TG. Por quê? Porque ele vai ter todos os nuts aqui praticamente, né? Ele vai ter as asas, ele vai ter as rei, ele vai ter rei, ele vai ter as dama, as vala, rei 10, 10, 10, 9, 9, dama vala, ele vai ter tudo. Os flush draw em copas, os deles são os mais fortes. Tudo bem que eu tenho muitos flush draws aqui, porém os deles sempre são os mais fortes, né? Porque o range dele é mais forte, naturalmente. E aí, ele checa nesse bordo, o que já é muito estranho, porque ele deveria continuar cebetando 100% do range que ele abre aqui. O cutoff checa também, e vamos ao turn, que é um As. Esse As é excelente para o range dele novamente. E ele vai lá e checa novamente. O que não conta uma história condizente com o range que ele abre, né? Bom, o cutoff vai lá e beta um tercinho. E aqui a gente tem uma decisão. Se a gente dá call, se a gente dá raise. Eu decidi jogar só de call, porque eu estou sanduichado, né? Sanduichado por ele aqui, eu não fecho a ação. E além disso, eu tenho um terceiro par com broca, acho super standard. Porém, eu poderia dar raise aqui por bluff também, bloqueando dois pares em 10, bloqueando a seguida, enfim, acho super standard a play. Decidi jogar de call. E o vilão lá do TG decidiu consertar toda a besteira que ele tinha feito. Só que, cara, pra cima de mim, não fez sentido algum. Me desculpa.
E já sabia que ele ia foldar, tinha certeza, na real, não faz sentido o raise dele e não faria sentido ele me pagar a turn também. Porque acredito que talvez o único combo que check flop seria um rei-rei, nem assim ele checaria, porque é um board meio conectado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui pra gente. A gente agradece demais e fortalece muito o nosso trabalho, esse trabalho gratuito que a gente faz aqui para vocês. Beleza? Qualquer coisa, deixa um feedback pra gente. A gente agradece demais para a gente poder continuar produzindo esse tipo de conteúdo e que seja bom tanto para nós quanto para vocês. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até mais.